Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é aquilo que a Bíblia ensina que ele é. Quem quiser saber o que é o Espírito Santo, é somente examinar a Bíblia e nós vamos ficar sabendo quem é o Espírito Santo. Lá em João 6,63 diz assim: a palavra de Deus é Espírito e vida. João 6,63, Evangelho. A palavra de Deus são Espírito e vida. O que é Espírito? Que está lá na Bíblia? É Espírito Santo. Porque o Espírito que fala lá na Bíblia é o Espírito Santo. A Bíblia ensina que o Espírito Santo é um poder de Deus, é o poder de Deus. Está lá em Atos 1,8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Os discípulos no Pentecostes ficaram cheios do Espírito Santo. Eles ficaram cheios, não ficaram cheios de uma pessoa. Que Deus derramou lá no dia de Pentecostes, ele não derramou uma pessoa, o Espírito, uma pessoa sobre eles. O Senhor Deus derramou o Espírito dele, o poder dele sobre as pessoas. E elas ficaram cheias do poder de Deus, que nós chamamos que a Bíblia chama de Espírito Santo. Eles ficaram cheios do poder que foi derramado. E aquele poder veio em forma de um vento forte, que encheu toda a casa. E eles ficaram cheios do Espírito Santo. Certa vez os discípulos estavam também reunidos em oração antes desse evento, e o Senhor Jesus apareceu no meio dele, soprou sobre ele e disse: recebei o Espírito Santo. Está lá em João 20, capítulo 20, versículo 22. O Senhor Jesus soprou. O sopro de Deus, o sopro do Filho de Deus é o Espírito Santo. Como que Deus pode derramar uma pessoa sobre as outras? Não tem como. O Espírito Santo também, se fosse uma pessoa, e como que ele ia atender essa população do mundo? Como que uma pessoa poderia atender todas as pessoas carentes que ele trabalha no coração delas? Uma pessoa só estaria ao mesmo tempo em todas as partes? Somente uma pessoa desequilibrada é capaz de pensar isto. João 10,30 diz assim, Evangelho de João 10,30, o Senhor Jesus disse: eu e o Pai somos um. O Senhor Jesus disse que ele e o Pai somos um. Um em que sentido? Um no caráter, propósito e natureza. E como que ele não diz: eu e o Pai e o Espírito Santo somos um? Se o Espírito Santo fosse uma terceira pessoa da Trindade ou da divindade, como seria o Senhor Jesus teria dito lá em João 10,30? Ele teria dito: eu e o Pai e o Espírito Santo somos um. Mas ele não disse isso aí. Ele só disse que ele e o Pai são um. Mas o Senhor Jesus disse que ele e o Pai são um no caráter, claro, no propósito, em natureza, igual nós aqui na Terra, igual os cristãos verdadeiros aqui na Terra. Os cristãos verdadeiros, aqueles que são genuinamente verdadeiros, que foi convertido e que recebeu o poder de Deus, esses cristãos, eles são um. Embora um possa estar lá no Japão, outro nos Estados Unidos, outro lá na China, outro na Índia, outros no Brasil, mas espiritualmente falando, eles são um. Um em propósito, um na fé, um em obediência a Deus, é um. Por quê? Porque não é união física, aqui está falando de união espiritual. Em espírito nós podemos estar unidos com qualquer outro irmão em qualquer outra parte do mundo ao mesmo tempo. Então fica claro que o Espírito Santo não é uma pessoa. Ele não tem um trono lá no céu. Lá no céu só tem dois tronos, o do Pai, que é o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, e o do Senhor Jesus Cristo, que é o Cordeiro de Deus, que é o Filho de Deus, aquele
é aquele que foi coroado, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Esse tem um trono no céu. João 17, 20 diz assim, João 17, 22, o Senhor Jesus orou, eu tenho transmitido a glória que me tens dado, para que eles sejam um, como nós somos um. O Senhor Jesus orou pedindo ao Pai que nós aqui na terra, os cristãos na terra, fossem um como Ele é um com o Pai. Então, como que os filhos de Deus, os cristãos, somos um? Na fé.